Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, mais um momento de esperança, momento de oração, reflexão bíblica, momento de fé, né? Um momento de manifestação do poder de Deus. Para muitos irmãos é madrugada, né? Para mim é madrugada, para muitos é manhã, é tarde, é noite, é também manhã, tarde, noite, não é? Deus abençoe. Não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, tá bom? A bênção do Senhor, ela vai te alcançar, tá bom? Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir para que você fizesse o seu pedido de oração. É um canal, gente, voltado para a oração. Isso mesmo, eu quero orar com você, por você e por todos de sua família, tá bom? Isso, eu quero orar por você. Eu creio muito no poder da oração, no poder da fé, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Segundas Reis. O capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 11. Segundas Reis, capítulo 2, verso 11. E eu gostaria de ler na versão NVI, na nova versão internacional, que diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Gente, segundo as Reis 2:11, na versão NVI. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Bom, este versículo ele narra a partida miraculosa do profeta Elias, que foi levado ao céu sem experimentar a morte. A cena ela é poderosa e cheia de simbolismo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições importantes desta passagem bíblica. Primeira lição que aprendemos aqui é que Deus honra os seus servos fiéis. Quem é fiel a Deus é honrado por Deus. Elias ele foi um profeta corajoso e obediente, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do desânimo. Ao ser levado ao céu de forma tão extraordinária, vemos que o nosso Deus cuida e recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Então, que lição podemos aprender aqui? Aprendermos que a fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis, não passa despercebida pelo nosso Deus. Segunda lição que aprendemos é que a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Por exemplo, Elias não morreu de forma natural. Ele foi levado por Deus de maneira direta e sobrenatural. Isso mostra que Deus ele tem total controle sobre o destino humano, inclusive sobre os limites da própria morte. Deus ele tem o controle. A nossa vida está nas mãos de Deus
Então, Ele é quem determina o começo e o fim. É Ele quem determina o começo e o fim. É o nosso Deus. Terceira lição que aprendemos: a transição de liderança no tempo certo. Logo após a ascensão de Elias, seu sucessor, Eliseu assume o ministério profético logo após. Elias preparou Eliseu e agora a missão continua por meio de Eliseu. Deus prepara novas gerações para continuar a sua obra. Lideranças podem mudar, mas o próprio Deus vai continuar liderando a sua obra e o propósito de Deus permanece. Lideranças podem mudar, mas o propósito de Deus permanece em nossas vidas. Outra questão que aprendemos que é importante estarmos atentos aos movimentos de Deus. Eliseu presenciou tudo o que estava atento e ele percebeu tudo porque ele estava atento e acompanhava Elias de perto. Ele sabia que algo especial iria acontecer e estava disposto a não perder aquele momento. Sabe o que eu aprendo aqui? Devemos estar espiritualmente atentos e sensíveis ao que Deus está fazendo ao nosso redor. Quinta lição que aprendemos: há esperança além desta vida. Elias, ele sendo levado ao céu, aponta para a realidade da vida eterna e a promessa de que há algo além da existência terrena. Amém? Tua morte não é o fim. Deus, ele tem um propósito eterno para os seus filhos. Então pense nisso. Então, quais foram as lições que aprendemos hoje? Primeiro, que Deus honra os seus servos, que são fiéis, assim como honrou Elias, porque a fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis, não passa despercebida pelo nosso Deus. Segundo, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Então Elias não morreu de forma natural, ele foi levado por Deus de maneira direta e sobrenatural. Então aqui a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é quem determina o começo, é Ele quem determina o fim. Vamos ver aqui a transição de liderança no seu tempo certo. Amém? Aqui é Deus preparando novas gerações para continuar a sua obra. Como eu disse essa semana, a passagem de bastão, né? As lideranças podem mudar, mas o próprio Deus continua liderando e o propósito dele permanece. Amém? E é importante estar atento aos movimentos, né? Devemos estar espiritualmente atentos e sensíveis ao que Deus está fazendo ao nosso redor. E há esperança além desta vida. Assim como Elias foi arrebatado um dia, a igreja também será arrebatada. A igreja será arrebatada. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro ao encontro do nosso Deus. Pense nisso nesse dia tão maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui e pedir para que vocês orassem em prol da nossa cidade de Colatina, completando nesse dia 104 anos de emancipação. Parabéns, Colatina. É uma cidade abençoada, não é? É um povo abençoado. Comparado a muitas cidades, é uma cidade até abençoada, tranquila. Mas a nossa oração é que o Senhor continue colocando paz nessa cidade, né? E que vidas sejam libertas, transformadas e que o Evangelho possa alcançar inúmeras famílias aqui que sofrem em nossa cidade, como também em todas as cidades do Brasil. Tá? Mas eu me sinto um colatinense, né? Eu moro em Colatina. Na verdade, pela segunda vez que eu moro aqui, e na verdade eu conheci
conheci Colatina em 2010. Eu vim para cá, na verdade, conheci não, eu vim morar em 2010. Conhecer eu já tinha conhecido antes, e eu vim morar aqui em 2010. Em 2010 vim morar e pastorear aqui. Depois eu fui embora no final de 2000, na verdade fui embora em 2013, né? Final de 2012 eu fui embora para Guarapari, depois de Guarapari para São Paulo, e depois de São Paulo eu retornei para Colatina em 2015. Retornei para cá e estamos aqui já há mais de 10 anos nesta cidade, e contando com as outras vezes que eu passei aqui, então nós ficamos aqui morando em Colatina. Vamos colocar aqui, tem 13 anos que eu moro em Colatina, contando as duas passagens que eu aqui estive. Então gosto de morar aqui com a minha família, gosto de pastorear aqui, gosto de estar aqui com os irmãos também dessa cidade. E que o Senhor possa abençoar nesse dia as autoridades, embora nós já tenhamos orado, né, no dia, na segunda-feira, no dia 18, né, naquele culto solene. Inclusive eu estive até clamando a Deus ali no altar da igreja, esqueci o nome da igreja que nós tivemos, né? E estive orando, Igreja Betânia, né? Estivemos lá, eu estive orando com a bandeira, apresentamos a bandeira de Colatina e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Oremos agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que deixaram seus pedidos aqui. Pai, mais uma vez, mais uma oportunidade que nós recebemos de estarmos reunidos aqui em Sua presença. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de orar, de clamar a Ti, de suplicar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso, neste momento, eu me coloco diante de Sua presença. Neste momento, nos colocamos diante de Ti, em oração, unidos em espírito, com cada pessoa que está conectada aqui, Senhor, pela internet. Sabemos que assim como Elias foi levado pelo Teu poder em um redemoinho, o Teu agir continua sobrenatural e poderoso nos dias de hoje. Queremos Te agradecer porque Tu és um Deus que vê cada coração, escuta cada clamor e conhece cada necessidade, mesmo antes que seja expressa em palavras. Oramos por todos os internautas agora, por cada pedido deixado nos comentários, no coração ou no silêncio da alma deste homem e desta mulher. Assim como Elias foi honrado por sua fidelidade, pedimos que o Senhor honre a fé dos que estão confiando em Ti neste momento, que cada um experimente o Teu cuidado, a Tua provisão e o Teu consolo. Pedimos, Senhor, que os desanimados sejam fortalecidos como Elias foi no deserto, que os que se sentem sozinhos saibam que o Senhor não abandona os seus servos, que os que esperam por uma resposta aprendam a perseverar, como Eliseu, que permaneceu firme ao lado do seu mestre. Que o Senhor levante novos líderes, homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, preparados para dar continuidade
a obra como Eliseu fez após a partida de Elias. Que cada internauta seja sensível ao teu mover, que eles não percam o que o Senhor está fazendo, mas estejam atentos com os olhos espirituais abertos, prontos para te seguir com fidelidade. Eu quero declarar que a vida eterna é real e que o céu é o destino daqueles que confiam em Jesus. Que essa esperança aqueça os corações cansados e dê propósito aos que se sentem perdidos. Meu Deus e meu Pai, visita cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã que chegaram até aqui na manhã desse dia, ó Deus, ou na madrugada, ou na tarde, ou na noite desse dia, que esta pessoa está acompanhando esta oração. Eu creio no poder da fé, eu creio no poder da Sua palavra. Eu quero orar neste momento por nossa cidade de Colatina, completando 104 anos de emancipação. Eu oro por esta cidade, as autoridades constituídas desta cidade. Eu oro pelas lideranças desta cidade. Eu oro pelo teu povo desta cidade. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus por cada congregação, cada igreja, Senhor. E eu oro e eu libero, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu quero liberar uma palavra de vitória, de bênçãos para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Nós liberamos uma palavra de milagres. Nós liberamos uma palavra de vitória. Senhor, eu clamo pelas autoridades constituídas. Eu oro pelo judiciário, pelo legislativo. Sim, Pai, eu oro por eles. Ó Deus, pelo executivo, o judiciário, o legislativo, o poder legislativo, Senhor. Eu oro. Aliás, eu oro, meu Pai, pelo nosso Brasil. Eu oro pelo nosso país, meu Pai. Nós formos olhar de fato para a justiça deste país. Ó Deus, nós não conseguimos entender. Mas trabalha, Senhor, peleja. Deus nos guarda, nos proteja, Senhor. Porque esta semana tivemos sinais em nosso país de como, ó Deus, já foi dado o tom de como será, Senhor, daqui para frente. Ó Deus, e virá chumbo grosso para os evangélicos, principalmente os pastores. Deus, é claro que sabemos que existem, como em toda família, sempre existe aquela pessoa problemática, mas nós não podemos, ó Deus, por causa de uma ou de duas pessoas, condenar todas as demais.
ó Deus, ou colocarmos todos no mesmo saco, meu Pai. Não, meu Deus, nós não podemos generalizar, porque nós temos os nossos dedos de nossas mãos e não são iguais, são diferentes. Deus abençoe de uma forma especial. Cuida do nosso país, peleja pelas nossas vidas e nos dê vitória. Eu peço ao Senhor, nesse dia, dê a proteção. Pai, por fim, abençoa a cada pedido colocado diante de Ti agora. E eu peço, cura os enfermos, abre portas de emprego, restaura famílias, fortalece os lares, renova os sonhos e transforma corações para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos com fé e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare. Em nome de Jesus, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu volto meio do dia com vocês. Na verdade, 11h45, hein? Eu volto aqui com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Bom dia, gente.